a gente já tem o resultado das principais capitais do país. E agora a gente está aqui no estúdio do Poder 360 em Brasília com o repórter Geraldo Campos para falar especificamente de Belo Horizonte, onde a gente já tem uma situação de segundo turno definido. Geraldo, obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Obrigado, Guilherme. Boa noite a quem nos acompanha. Bom, Belo Horizonte, confirmado o segundo turno entre Bruno Engler e o atual prefeito Fuad Noman. É um segundo turno Bolsonaro, Bruno Engler, candidato do Bolsonaro, do PL, contra o Fuad, que é o atual prefeito. É um político de centro, mas que espera agora, com esse segundo turno, atrair. A meta lá em Belo Horizonte, que eles querem fazer na campanha do Fuad, é fazer uma espécie de frente democrática, uma frente ampla, né, que a esquerda realmente costuma usar bastante, para atrair justamente as candidaturas de esquerda. O prefeito Fuad superou o Tramonte, que, se a gente for lembrar, desde o começo das pesquisas eleitorais em Belo Horizonte, o Tramonte vinha liderando as pesquisas na maioria dos casos. E na última semana teve uma grande desidratação da candidatura do Tramonte. Então, e foi a partir disso, o Bruno Engler cresceu muito, enquanto o Mauro Tramonte foi muito aí o que acontecia muito em São Paulo com o Russomano, por exemplo, né? Um cavalo paraguaio, um pouco da eleição, que começa lá na frente, vai caindo, termina bem desidratado no final. Importante coisa a se ressaltar aqui sobre o Tramonte era o candidato do governador Romeu Zema, né? Um político importante, político que foi reeleito. E do ex-prefeito Calil. E do ex-prefeito Calil. De quem o Fuad era vice. Exatamente. O Calil era o prefeito eleito da gestão passada, saiu, deixou o vice no cargo Fuad, e agora, em vez de apoiar o vice na reeleição, ele saiu do partido, não apoiou o Fuad, apoiou o Tramonte, né, um pouco ali de olho em 2026, numa potencial candidatura pelo Republicanos. Então, é uma derrota para o governador Romeu Zema. O Tramonte não está no segundo turno. O governador Romeu Zema indicou a vice na chapa do Fuad, era uma secretária do Zema. Então, de fato, era uma campanha que o governador tinha muita esperança e acaba não levando. Assim como o do Calil também, que tinha essa expectativa de, com esse apoio, levar o Tramonte. Eu queria fazer dois comentários aqui. Por favor. Surpreendeu muito, em quarto lugar, o Gabriel, do MDB. Gabriel é presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, um político jovem, um político que começou ali com 2% das intenções de voto e que, no final, quase, em alguns momentos, chegou a ficar à frente do Tramonte na marcha da apuração. Então foi muito bem votado e superou os candidatos à esquerda. Superou a Duda do PDT, que vinha normalmente ali em quarto lugar, e superou, nem está aparecendo aqui, mas superou o Rogério Correia do PT, que teve uma votação, eu não sei como que a gente faz para poder colocá-lo, na página 2, que teve uma votação muito ruim para Belo Horizonte. Não é um reduto petista Belo Horizonte, mas também é uma cidade que já teve muitos prefeitos do PT, uma cidade que o PT tem uma certa influência, sim. Esse percentual de 4,3%, 4,4% quase, para o PT em Belo Horizonte é um resultado muito, muito ruim, perto do histórico do PT em Minas, né? E o resultado da esquerda em geral. E aí uma análise que a gente faz disso é que, antes da eleição, teve todo um debate em Belo Horizonte do campo de esquerda com centro para centro-esquerda de fazer uma união, né, em torno do prefeito Fuad Noman. Era uma coisa que pregava muito o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é o principal fiador político da campanha do Fuad, podemos dizer assim, o principal apoiador de peso. E ele tentou costurar muito esse apoio, né, para o PT não lançar, entrar com o Fuad, assim como a Duda. Não teve esse acordo em Minas, saiu tudo muito individual, né, as candidaturas prosperaram, mas não conseguiram resultado. Foram candidaturas ruins. Agora, a grande expectativa, como eu falei, é fazer essa frente ampla agora no segundo turno, trazendo a Duda do PDT, trazendo também o Rogério do PT. E o que o Alexandre Silveira quer fazer, o ministro Silveira quer fazer, é trazer também o Lula para a campanha do Fuad, tendo em vista que vai ser ele contra o candidato do Bolsonaro. Alguma chance de levar também o Gabriel a apoiar o Fuad? O Gabriel é a grande incógnita dos apoios, porque
o Mauro Tramonte há um caminho mais natural de se apoiar o Bruno Engler, levando em conta que é o candidato do Zema, levando em conta também que ele sempre foi de oposição ao prefeito Fuad. O Gabriel, na campanha, ele bateu muito no Bruno Engler. Porém, ele, como presidente da Câmara, ele era de oposição ao prefeito. Então, assim, é um pouco imprevisível. Esse apoio dele vai valer muito agora no segundo turno. 10% é bastante, É bastante coisa, é bastante coisa, e não dá para prever realmente para onde vai esse apoio dele. Mas da Duda, do Rogério, é esperado sim que vá para o Fuad, assim como do Tramonte deve ir para o Bruno Engler. A expectativa, como eu estava falando, do Alexandre Silveira e da campanha do Fuad é trazer o Lula para esse palanque agora no segundo turno. Agora a gente volta para a situação. Bruno Engler, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e Fuad Noman, atual prefeito de Belo Horizonte, apoiado pelo ministro Alexandre Silveira, vão disputar o segundo turno. Geraldo, você estava fazendo um resumo do que você já disse. O que isso significa politicamente para Belo Horizonte? Como eu falei, é um resultado muito ruim para a esquerda. Não tem a esquerda no segundo turno, embora agora o PSD, a campanha do Fuad, vai tentar trazer a esquerda para ela, isso muito capitalizado pelo ministro Alexandre Silveira, e essa expectativa dele de que o Lula entre nessa campanha fazendo ali um Lula contra Bolsonaro, que deve entrar ainda mais forte na campanha do Bruno Engler nesse segundo turno. Tem três tópicos que eu acho importante ponderar sobre isso. Número um, que tendo em vista essa possível polarização Lula-Bolsonaro em Belo Horizonte, nas últimas eleições, o presidente Lula ganhou em Minas Gerais, porém, em Belo Horizonte, o Bolsonaro ganhou. O Bolsonaro ganhou em Belo Horizonte com mais de 55% dos votos. Então, embora ali o Lula, em Minas Gerais como um todo, teve um percentual um pouco maior do que o Bolsonaro, dentro de Belo Horizonte, o Bolsonaro se deu melhor, o bolsonarismo tem uma força maior em Belo Horizonte, o que é bom para o Bruno. Outros dois pontos é que Belo Horizonte é uma cidade que dificilmente reelege no primeiro turno. Isso aconteceu da vez passada com o prefeito Alexandre Calil, mas normalmente vai para o segundo turno mesmo. E tendo em vista esse histórico de segundo turno, quase sempre, na grande maioria dos casos recentes, não houveram reviravoltas. Quem foi em primeiro, levou. Então isso também, além desse fato do Bolsonaro ter ganhado dentro de Belo Horizonte, é algo que é muito positivo para o Bruno Engler. Ele sai com uma vantagem muito boa de votos aqui, olha, mais de 100 mil votos diferentes, isso para BH é uma coisa bastante relevante, é um número bastante relevante, isso conta muito. Para o Fuad, um outro dado que eu queria trazer que também é positivo é que, historicamente, em todas as reeleições que já tiveram em Belo Horizonte reelege os seus prefeitos. Então, enquanto o Bruno Engler tem essa expectativa positiva aí de estar saindo na frente, o Fuad tem isso de estar com a máquina na mão, de agora de ter passado o primeiro turno, ser mais conhecido, e esse histórico de Belo Horizonte normalmente acabar reelegendo os seus prefeitos. Então, é uma disputa aí que promete grandes emoções esse segundo turno entre Bruno Engler e Fuad Noman, e ver ali como vai se comportar os demais na questão de apoios, e o Poder 360 vai continuar acompanhando tudo isso. Geraldo, então, independentemente de qual vier a ser o resultado final do segundo turno em Belo Horizonte, o dado é que já é histórico o resultado, seja porque a pessoa que passou em primeiro lugar não vai ganhar, seja porque o prefeito em exercício do cargo não vai ser reeleito. Independentemente do que vier a acontecer, já é um resultado histórico, né? Já é um fato bastante novo e que são coisas que qual as campanhas vão se apegar agora, né? Essas esperanças que cada um vai ter. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.